Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, convido os irmãos, para nós ler o Salmo 22. Graças a Deus, mais esta oportunidade de estar adorando a Deus e ouvindo a sua palavra. Amém? Amém. Salmo 22, capítulo 22, versículo 23, em diante até o 25. Que diz o seguinte: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel. Somos a semente de Israel, amém? Amém. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Vamos ler todos juntos? O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Vamos ler de novo todos? Meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Pai Celestial, é com alegria, Senhor, é com júbilo, com vitória que nós viemos para te adorar nesta noite, Senhor. Ó Deus, nós te amamos e nós queremos te oferecer o melhor, Senhor. Muito obrigado. Por isso rogamos a Ti que o Senhor nos capacite nos louvores, que o Senhor unja o pregador, inspire, Pai, e que o Senhor venha falar através dele, Senhor. Ó Deus amado, precisamos do Senhor nesta noite, Pai. Queremos te oferecer o melhor culto, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Deus maravilhoso, todo-suficiente. Ó Deus, Tu é perfeito, Senhor. Tu é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Assim, ó Deus, nós nos entregamos a Ti nesse momento e Te convidamos, venha se fazer presente, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, fiquem à vontade. Vamos cantar o hino. Graças a Deus. Achei um bom amigo. Não era isso que eu queria. Está aberto aqui. Só for é 318. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, é para onde vou, embaixador por dentro, do reino além dos céus, vem em serviço do meu rei. Vem abençoar
Salmos 317. Tem soldado aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Soldados somos de Jesus. Vai bater palma. Em campeões do pecado, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, lutamos combater contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Aleluia! Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a lei como galardão. Levai escudos e café, pois a beleza dura é, mas promessas temos nós, que jamais lutar no sol. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Aleluia. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali.
Vamos cantar o 139. 139. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, respondido teus milhares para mim. Dos males é o rio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, mas solicitude minha toma assim. Dos mares é o rio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Dos mares é o rio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma assim. Dos mares é o rio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou que as dores todas, as mágoas entreguei, ele veio trilha viva em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos tentei, ele teve puro e santo coração. Que o mundo me abandone, que siga o tentador, meu Jesus me guarda terra bem ao fim. Dos mares é o rio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Vale é o rio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma assim. Aleluia! Dos mares é o rio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, sempre é onde obediente a ti viver. Em torno a minha campa, ele me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na
Irmão, vamos orar pelas ofertas. Gostaria de convidar o irmão Daniel para estar orando pelas ofertas. Tem 2 pedidos de oração aqui, irmãos. Já no final, né? Graças a Deus. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos na tua casa para te adorar, te louvar, porque tu é merecedor de toda a nossa adoração. Amém, Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, que tu merece todo, Senhor, porque o Senhor dá vida, dá saúde para nós. Pai, agora te pedimos que abençoe os ofertantes dessa noite. Dá graça para cada um que nunca venha fazer nada nas suas casas. Pai, aquele que não puder, mas Deus está vendo a necessidade de cada um dos teus filhos. Louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, não sempre dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. Isso, meu irmão. Já fui o perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, triste em solidão. Hoje sou crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai para Sião. Assim vou cantando a beija do céu. Já não sou folha caída no chão. Aleluia! É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Aleluia! Eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Aleluia! Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver sonho, triste em solidão. Hoje sou crente, já não vivo ao léu.
Deus. Amém. Vamos cantar mais. Quem quer cantar mais? Amém. Glória a Deus. Que Louvado bela seja o história. nome de Deus. 429. 429. Que bela história, sua excelsa glória, nasceu Salvador, Jesus meu Redentor, nasceu humilde.
Aleluia. Grande. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas Jesus já redimiu em mim, me achou. Sublime graça, sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas Jesus já redimiu em mim, me achou. Só nós. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas Jesus já perdido ele me achou. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua graça. Por mais uma vez o Senhor permitir-nos vir na tua casa, Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor, pelo seu amor, nos permite vir, expressar a nossa gratidão a Ti, o nosso louvor, dizer o quanto nós dependemos de Ti, Senhor. Somos dependentes, somos carentes da Tua presença a cada dia. E o Senhor tem começado esta boa obra em nossas vidas e cremos que o Senhor vai aperfeiçoar. Cremos que o Senhor vai tocar em cada coração, aperfeiçoando, moldando. Pedimos perdão a Deus de nossas falhas, nossos erros, aquilo que nós deixamos de fazer para te servir melhor, ó Pai. Temos muitas faltas, ó Pai, muitas falhas, mas confiamos no sacrifício da cruz do Calvário, que apaga, Senhor, todo o pecado, toda falha, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo, o Teu sangue, Pai, possa estar em nossas vidas e possamos desfrutar, ó Deus, da salvação, do amor, desta graça soberana, Pai. Nos ajuda a nos aprontar para aquele grande dia que está tão perto, Senhor, a Tua vinda, quando o Senhor virá buscar o Teu povo, Senhor. Me ajude neste momento, eu sou o que mais preciso aqui, Senhor, para poder ser o transmissor do que o Senhor deseja para nós nesta noite. Ó Deus, nos ajuda realmente a compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer. Venha nos inspirar, ó Deus, me inspirar para falar. Ó Deus, e ungir nosso coração, nosso ouvido, para ouvir a Tua palavra, Senhor. É a minha oração nesta hora, ó Deus, porque sabemos que tudo nós dependemos de Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a cada irmão. É um prazer estarmos mais uma vez na casa de Deus, não é verdade? Amém. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, então, na carta de Efésios. Ontem nós estivemos ali visitando o irmão Adilson, né? Adilson. Eu fui ali, o Humberto também foi. E ele está se recuperando e graças a Deus foi bem fraco, né? Foi pouco. O AVC foi fraco, né? Então, graças a Deus que Deus entrou em cena. Amém. Né? E creio que já está tudo parou ali, né?
que é o derrame, né? Mas ele está realmente debilitado, a sua mão está pesada, a perna. Então temos que orar por ele, porque já tem aquela dificuldade no joelho esquerdo, né? Agora a perna direita ficou ruim, então ele precisa da graça de Deus mesmo, né? Das orações dos irmãos. Ele está confiante, está crendo que Deus está no controle e que tudo vai ficar bem, né? Você crê nisso? Amém. Graças a Deus, né? E sabemos que todas as coisas, como disse Paulo, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então nós temos que crer nisso e sempre influenciar as pessoas a crer nessa palavra, porque é um paradoxo muitas vezes, né? Mas é isso que Paulo diz e os exemplos da Bíblia nos mostram isso, né? A princípio parece que aquilo é para o mal, mas você vai ver lá na frente, Deus mostra que aquilo foi para o bem, né? Amém? Então o cristão vive por fé e não por vista, né? Então os Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém. Que Deus acrescente a bênção da palavra em cada coração. Pode se assentar. Eu estive falando em 2 lives que eu fiz ali em Palhoça sobre este assunto, e quando a gente está falando sobre um assunto é mais fácil, né? De somente comentar aquilo e está mais fresco na nossa mente e nosso coração. Então eu quero aproveitar e falar sobre isso aqui também, a posição do crente em Cristo, né? Então fixe bem esta palavra, né? Temos aqui a irmã Maria, é isso, a irmã Maria, né? Está aqui, está aprendendo mais cada dia, né? Pessoas que vieram para o Evangelho há pouco tempo, mas Deus tem se revelado, né? Amém. Deus está se revelando, e a irmã Sueli também está ali, e com certeza, se olhar para trás, já foi um longo caminho, né? Já foi um grande caminho trilhado, e assim cada um de nós temos a nossa jornada aqui na Terra, e estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos chegando naquela estatura, né, do varão perfeito. E cada cristão tem que chegar nessa estatura do varão perfeito, né? E qual é isso que Pedro falou? É que a natureza de Deus, aquelas virtudes do Altíssimo, ele tem que passar dele para os seus filhos. E Paulo aqui na carta aos Efésios, ele fala de coisas profundas, diz o irmão Branham. Agora, a carta de Paulo aos Efésios, o irmão Branham, ele fez um confronto da carta de Paulo aos Efésios com o livro de Josué. E ele chamou, na mensagem em série Adoção, ele pregou uma das mensagens, o confronto de Efésios com Josué. Então ele confrontou o livro de Efésios com o livro de Josué. Então, se você não leu ainda o livro de Josué, leia, né? O livro de Josué foi quando Israel passou o Jordão e cruzou para entrar na terra prometida, quando Moisés já tinha morrido, já tinha partido desta vida, né? Não era mais Moisés liderando o povo de Israel. E tudo isso era um tipo, era tipos, né? Era tipificando algo. E nós sabemos que Moisés era a lei, ele tipificava a lei. Josué é um tipo do Espírito Santo. Então tudo na Bíblia, no Velho Testamento, segundo o que Paulo disse em Hebreus capítulo 10, é uma sombra dos bens futuros. Por isso o irmão Branham pegou a carta de Efésios e confrontou com Josué. Quer dizer, ele fez um confronto para ver o que era semelhante. O que se semelhava nessas cartas? Porque se o Branham pregou a mensagem Coríntios, livro de correção, e ele fala ali que para os irmãos de Coríntios, que viviam em Coríntios, era a igreja de Coríntios, Paulo não pôde pregar as coisas que ele pregou aos Efésios. Porque ele disse que a igreja de Coríntios era uma igreja carnal. Era uma igreja que estava somente no corpo da igreja. Eram irmãos que foram batizados, tiveram a revelação do batismo e tudo mais,
a revelação de Cristo, mas eles não tinham conseguido ainda passar aquela etapa, né, o Jordão realmente, entrar na terra prometida. Porque há uma diferença, irmãos, em nós sermos membros da igreja, aonde nós colocamos o nome Tabernáculo do Deus Vivo para uma referência, mas é um povo que crê numa mensagem profética nessa hora. Há uma diferença em você pertencer a esse grupo aqui de irmãos que estão aqui, que vêm à igreja, você então pertence ao corpo da igreja. E qual que é o que qualifica eu e você para pertencer a essa igreja? Uma das coisas que nós temos que fazer é nos sujeitarmos às regras desta igreja, né? Naturalmente falando, há regras. Até mesmo a lei, ela ampara a lei que se estabelece dentro do regime de uma associação, de uma igreja, né? Então ninguém pode pertencer a uma igreja contrário ao que se estabelece como ordem ali. Então, para você pertencer àquela igreja, você tem que pertencer e ser submisso à ordem que se estabeleceu naquela igreja. Uma das coisas. Outra coisa é ser batizado conforme o ensino daquela igreja. A outra coisa é você frequentar os cultos. Então, mostre que você realmente pertence àquela igreja. A outra coisa é você ser dizimista e ofertante. Então, você está introduzido no corpo da igreja. E que direitos você tem quando você faz isso? Você tem voz ativa, você tem um voto, né? Você pode ter um voto naquilo que se estabelece aqui. Quem sabe se diz, vamos mudar de lado da igreja aqui. Você pode votar, eu não quero, ou eu quero, né? Tudo que se faz aqui, você pertencendo à igreja, o corpo da igreja, você pode ter um voto. Assim como cada um, o pastor tem um voto, o diácono tem um voto, cada um tem um voto, né? Caso contrário, irmão Brana, se você não frequenta os cultos, se você não é dizimista, nem direito ao voto você não tem. Porque mostra que você não está no corpo da igreja. Não está comprometido com aquela igreja. Mas nessa noite eu quero falar um pouco mais, um pouquinho além ainda de estar no corpo da igreja, que é muito bonito, é muito maravilhoso. E já é uma coisa muitas vezes difícil das pessoas até mesmo tomar essa posição, porque você vê. Quantos foram batizados aqui, né? E quantos que estão frequentando? Então eles nem conseguiram pertencer ao corpo da igreja física, natural. Quanto mais o corpo de Cristo, né? Então veja, o primeiro passo é estar no corpo da igreja, porque é como se diz assim, como você vai pegar aquele ônibus? Tem ônibus aqui em São José? Em São João Batista? Tem ônibus ali, não? Mas vamos dizer lá em Palhoça então. O ônibus que passa de Palhoça, do bairro São Sebastião para o centro, como que eu vou para o centro? Eu tenho que ir lá no ponto, né? Então, como que eu vou entrar no corpo de Cristo, sendo que Deus estabeleceu um corpo da igreja para você vir, congregar, ouvir a palavra? Então, para que eu possa ter uma maior oportunidade de ter acesso ao corpo de Cristo, eu tenho que estar no corpo da igreja, primeiramente falando. Eu tenho que aceitar e submeter àquele ensino, daquele ministério que eu estou. Então, quando você está então na igreja, você vem aos cultos, você frequenta, você está na quarta-feira, você está no sábado, você está comprometido com aquela associação de irmãos. Então, aqui a palavra é pregada. E Paulo, então, ele vem na carta aos Efésios e começa dizendo, e o profeta fala na mensagem, eu estou falando sobre a mensagem, a posição do crente em Cristo. Tem algumas, né? Do crente da Bíblia tem duas, tem uma de capa azul e essa daqui, que foram pregadas em diferentes dias. E tem também a série Adoção, onde o irmão Brana fala também sobre isso, sobre o posicionamento do filho. Então, o irmão Brana fala que Paulo já começa falando bem claro aqui no primeiro versículo, que ele foi instituído por Deus, pela vontade de Deus, para quê? Para pregar aos santos que estavam em Éfeso. Agora, essa carta de Éfeso não foi só para os irmãos de Éfeso. Foi para todos que tiveram acesso a essa carta. E nós então tivemos acesso a essa carta também. Porque Deus deixou estabelecido na Bíblia Sagrada. Tudo tem um propósito. Mombana fala que a carta aos Efésios é um tipo daquela pessoa que já não está somente no corpo da igreja. É aquela pessoa que já está em Cristo Jesus, né? Por quê? Ele fala aos santos que estão em Éfeso. Eu diria, aos santos que estão em São João Batista.
né? Essa carta foi para nós também nessa noite. Amém? E fiéis em estar no tabernáculo? Não, em fiéis em Cristo. Aleluia. Então é um pouquinho mais além do que estar no tabernáculo do Deus vivo, na igreja. E essa carta, o Bruno fala, ele escreveu para pessoas que estavam em Cristo Jesus. Então você estar no corpo da igreja dá direito a estar realmente participando do corpo natural da igreja. Mas quando você está em Cristo Jesus, você está no corpo dele mesmo. Você tem acesso ao corpo dele. Veja, não foi uma carta onde Paulo está corrigindo a igreja, não. Ele começa com algo tão maravilhoso aqui. Ele fala assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então você não tem que pensar assim, eu quero me assentar lá na igreja. Isso é bom, é maravilhoso. Mas o que Deus te deu, o privilégio de ter como filho dele, é assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Você como corpo está sentado aqui na igreja, mas a tua alma tem que estar em Cristo Jesus. Amém. É o lugar mais alto, é o lugar mais privilegiado. É o lugar onde você está olhando as coisas de outro ângulo, né? Você está aí com Cristo Jesus. Agora vamos lá. Se você pegar a carta de Coríntios, vai ver que ali Paulo começa a corrigir a igreja. Desde o primeiro capítulo ele começa vindo com correção. Ele corrige a igreja no tomar a ceia, porque eles vinham e tomavam de qualquer maneira. Eles vinham para encher a barriga, né? E ele fala, ó, você chegar ali em Coríntios 11, ele vem mostrando a Santa Ceia. Ele fala, ó, você não tem que vir comer para... não, é para somente um símbolo. Ele fala, quem tiver fome, que come em casa. Não é isso que ele fala ali? É um símbolo. Mas eles iam para a igreja, os corintianos lá, os de Coríntios, e eles levavam um monte de pão. E comiam, e aí pegavam o vinho e tomavam até embriagar-se. E pensavam que estavam tomando a ceia. Aí Paulo vem e começa a colocar, pelo menos eles em ordem, naquilo que é natural. Então, é uma diferença muito grande de alguém que está em Cristo e alguém que está na igreja. Né? Veja como que Paulo escreveu. Como também, aí ele começa a mostrar as coisas não da terra, porque a igreja de Coríntios ele começou a falar das coisas terrenas. Como que eles tinham que se portar e não levar as pessoas do mesmo tabernáculo às cortes para serem julgadas. Era uma igreja carnal. Ah, o Humberto não me pagou, vou levar ele para o juiz. Era carnal, a igreja carnal. E Paulo vem estabelecendo aquela igreja e corrigindo. Leia a carta de Coríntios, você vai ver como que Paulo corrigiu. Mas aqui não, ele vem começar a falar para a igreja, como também nos elegeram nele antes da fundação do mundo. Olha que diferença. É verdade. Uma pessoa que está em Cristo, você pode falar de coisas espirituais. Paulo levou eles lá para a mente de Deus. Aleluia. Aleluia. O sermão começa a ser aprofundado para alguém que está em Cristo Jesus. É algo melhor, algo mais alto. Né? Veja. Então Paulo levou a igreja de Éfeso a olhar para a mente de Deus. Porque eles já estavam mais altos. Assim como Israel, quando cruzou o Jordão, e Josué levou eles na terra prometida, ele disse para eles, ó, vamos fazer assim, nós estamos aqui há 40 anos, nós agora vamos virar em direção ao norte, vamos ir para a terra prometida. E Deus falou para Moisés, para Josué assim, assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Aleluia. Então Josué tinha aquela segurança, e ele disse para o povo, ó, vai ser assim, assim, vou colocar, para colocar os sacerdotes com a arca. E aí você vê que tudo para Deus tem que estar na ordem. Amém. No culto tem que ter ordem. Por quê? Porque Deus estabeleceu. Agora, se Josué quisesse fazer o contrário, colocar o povo na frente e os sacerdotes atrás, não ia dar certo. Porque aí é um tipo do que a palavra abre caminho para nós, irmãos. Quando os sacerdotes entraram com a arca do concerto, levando a arca, eles pisaram no Jordão e começaram a entrar. O que aconteceu? O Jordão se abriu. É verdade. Mostrando, irmão, que a palavra de Deus tem um grande poder. E o profeta disse que a palavra é a bomba atômica de Deus para você. Amém. É a arma mais poderosa que Deus tem, a sua palavra. É verdade. Então, quando você está
atrás da palavra, atrás do sacerdote, e Deus está guiando aquele homem, então o caminho será aberto para você também. Amém. Israel entrou na terra prometida, e aí eles começaram a ver como que era maravilhoso, eles ganhando as batalhas, ganhando as guerras ali dentro. Então, você vai ver que quando você recebe o Espírito Santo, você não é chamado somente para um piquenique de Lombrana, você é chamado para uma guerra espiritual. Glória a Deus. Quando você está em Cristo Jesus, todas as armas do diabo estão apontadas para você. Porque desde o princípio foi assim. Sempre Satanás perseguindo o eleito, o reprovado perseguindo o eleito. Então tudo que o diabo tem, ele vai apontar para você, ele vai te mostrar somente as coisas ruins. Mas você está em Cristo, você confia na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia! Então Paulo começa a dizer algo maravilhoso para essa igreja de Éfeso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos! Aleluia! Aleluia. Veja para que ele te chamou, meu irmão, minha irmã, para você ser santo como ele é. Glória a Deus. Ele te elegeu para isso, não para você ser um mero membro de igreja, não. Ele te elegeu para ser posicionado em Cristo Jesus. Amém. Porque Deus virá buscar o seu corpo aqui na terra. O corpo dele. Porque a cabeça, ele levantou lá, depois que ele foi ressuscitado, a cabeça, Cristo, foi levantado já, mas o corpo está aqui ainda, e ele virá buscar esse corpo, e nós somos membros desse corpo, diz a Bíblia, em particular. Amém. Aleluia! Amém. Nós somos membros do corpo. Aí você vê, como disse Paulo, né? Ele está falando para Coríntios, mostrando essas coisas, naturalmente falando. Você vai ver que 1 Coríntios 11, 12, ele fala que são muitos membros. Veja como que Paulo estava colocando as coisas naturais para aquele povo. Aqui Paulo não fala isso, porque aqui eles já sabiam disso. Eles sabiam que o corpo é maravilhoso, colocado no lugar, a cabeça no lugar. Agora pense, se fosse diferente, como que ficaria estranho o corpo? Pense na cabeça aqui do lado do ombro, como que ficaria estranho. Então o corpo é maravilhoso, como Deus fez ele, mas no seu lugar. Os 2 olhos aqui, o nariz, a boca, os ouvidos. Então, o corpo é formado por muitos membros. E nós temos que crer que nós fazemos parte desse corpo maravilhoso e que nós somos um membro dele. Amém. Não importa se eu sou um minguinho do corpo, o importante é estar no corpo. Quando o corpo for para o céu, eu vou também. Amém. Aleluia! Aleluia. E quando eu me alimento, e quem recebe o alimento é minha boca, e o sabor está aqui, e a boca se delicia em comer aquelas coisas maravilhosas. Mas se porventura o meu braço diz assim, eu não tenho nada a ver com essa boca aí, porque eu sou braço. Quando a boca está recebendo aquele alimento maravilhoso, o meu braço tem que estar contente, porque ele terá vitamina também para estar movimentando, para estar livre, desatrofiado. Por isso que o corpo de Cristo em seu lugar, aí ele coloca ministérios, aí ele coloca dons na igreja. E Paulo fala assim, se porventura todo mundo profetizasse, como que ficaria? Se tudo fosse boca, se tudo fosse ouvido. Não, cada um no seu lugar, né? Então, se tem dons da igreja, e cada membro fazendo a sua parte, o coração batendo na hora certa, né? O fígado mandando aquele líquido, né? para digerir aquela comida, junto com a bilis, né? Tudo da sua função, tudo organizado, é uma orquestra, né? Bem organizada, bem tocada, aquela música sai maravilhosa. Então você come, ali você não vê o processo, mas ele processa e vai para o intestino, e todos trabalhando bem, tudo dá certo, a tua vida é boa, você levanta de manhã, vai para o trabalho, volta, tudo bem. Mas começa um membro a ficar com dificuldade, né? Começa a bilis ficar com dificuldade ali, de fazer aquele produto, né? Derramar no estômago ali. Já começa a ficar ruim, já começa a ficar difícil. E assim vai, cada coisa, o coração começa a ficar fraco. O corpo começa a padecer. Por isso que diz a Bíblia, quando um membro padece, todo o corpo padece junto. Assim que tem que ser nós como igreja.
Quando sabemos que um membro naturalmente está enfermo, todos nós temos que estar junto com ele em oração e buscando a Deus em favor, porque todos nós padecemos juntos. Agora imagine espiritualmente falando. Se naturalmente nós temos que estar assim, quer dizer, uma enfermidade natural já nos leva realmente a orar por aquela pessoa, a sentir o que ela está passando. Imagina quando se fala espiritualmente. Uma ovelha desgarrada, né? Um membro está fora do corpo agora. Todo o corpo padece. Há uma dificuldade, há um lamento em seu coração por aquela pessoa. E você ora por ela, e você busca por ela, porque esse é o trabalho de cada membro. Amém. Nós queremos que todos os membros estejam no seu lugar, porque um dia desse o grande Deus virá buscar esse corpo da terra. Ele vai juntar com a cabeça, aleluia. Amém. E a cabeça é Cristo, amém? Amém. A cabeça desse corpo é Cristo, e Cristo nos governando, Ele nos levará realmente aonde Ele quer que nós vamos. Amém. Amém? Amém. Por isso nós não somos uma denominação, por quê? Porque a cabeça nossa não é o homem, humanamente querendo guiar, não. A cabeça é Cristo. Amém. Por isso que Ele coloca homens inspirados por Ele, homem posicionado. Por isso que tem que sempre orar, né? Para que mantenhamos sempre homens posicionados na frente do rebanho. Porque se um segue ela, outro segue, o que vai acontecer? Ambos cairão na cova. Mas a cabeça do corpo é Cristo, Ele que domina, Ele que faz as coisas acontecer, Ele que manda, né? Ele que desvai e a coisa acontece. Por que eu mexo meu braço? Porque minha cabeça mandou. E se você está em Cristo Jesus, quando Ele manda um sinal para você, há algum comando, você vai obedecer aquele comando, porque você está ligado na cabeça que é Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Então a sua palavra é o que nos comanda, porque a mente de Deus está aqui na sua palavra. Paulo disse que a mente de Deus Ele colocou aqui escrito. Aleluia. Aleluia. E Ele revelou para nós essa mente. 1 Coríntios, eu creio, capítulo 3, fala, e nós temos, ou 2, temos a mente de Cristo. Como que temos a mente de Cristo? Por causa da palavra dele. Aqui está a mente de Deus, aqui está o mistério de Deus revelado para nós. Amém? Amém. Então a cabeça, pensando, ele vai comandar. E você estando no corpo, então você vai obedecer à cabeça, né? O importante é estar no corpo. Agora, como que se entra no corpo? Paulo falou aos Coríntios isso. Porque aqui em Efésios ele não fala até mesmo isso, porque ele já sabia que esses irmãos aqui era uma igreja já posicionada. Era uma igreja adotada já. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala como que se entra no corpo. Porque, como eu falei, na igreja, irmãos, é bem fácil de saber. E é fácil de entrar. É só você congregar, é só você dizimar, é só você estar participando, você está no corpo da igreja. Esse é o caminho. Mas como que se entra no corpo de Cristo, então? Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Vamos ver aqui. Como que se entra nesse corpo, né? 1 Coríntios 12, verso 13. O que diz a Bíblia aqui, ó? 1 Coríntios 12, verso 13. Eu quero ler do 12 em diante. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cristo é um corpo. Ele tem vários membros, né? E eu sou parte dele, amém? Eu sou um membro dele, você também? Amém. Você crê que você faz parte do corpo de Cristo? Amém. Agora, como que entra no corpo de Cristo? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Como que entra no corpo de Cristo, então? Por um Espírito, diz a Bíblia. Aleluia. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aleluia. Amém. Aleluia. Como que entra então no corpo de Cristo? Através do batismo com o Espírito Santo. Amém. Amém. Então não é você mais entrando sozinho, não. É Ele te posicionando no corpo, é Ele te dando o teu lugar no corpo, por um Espírito, assim como a igreja primitiva entrou. E você vai ver que enquanto Ele estava aqui na terra, havia 12 homens seguindo Ele, havia mulheres seguindo Ele, ali estava a igreja natural.
Mas quando que eles foram colocados no corpo de Cristo, irmãos? Quando eles foram nos cenáculos da Bíblia, em Atos capítulo 1, né? Ali eles subiram àquele lugar, aquele aposento alto, e eles ficaram clamando a Deus ali por 10 dias, buscando a Deus, estavam orando, estavam assentados. E aí uma das coisas que foi tratado ali na reunião em Araranguá agora, no jejum, né? Falando como que não pode se colocar certas regras que não é, né? Porque uns falam, não, tem que ser ajoelhado. Tem que ser somente ajoelhado que se ora e não sei. Sabe, colocam coisinhas que não está na Bíblia. Verdade. Né? Porque um rei estava deitado e orou e Deus ouviu. Aleluia. Né? Lá no cenáculo estavam aqui assentados, diz a Bíblia. E eles estavam orando. E aí, de repente, entrou lá naquele cenáculo um vento. E o Romano explicou isso, que aquele espírito, né, aquele zoe, aquele sopro de vida, é um vento que Deus assoprou em Adão. E aquele primeiro sopro que Deus colocou em Adão era zoe, vida eterna. Aleluia. Por isso que lá no cenáculo entrou um vento, aquele espírito, aquela vida entrou no cenáculo, diz assim, um espírito entrou ali, um vento impetuoso. E quando eles olharam aquilo, sentiram aquela brisa, irmão. E quando você entra no Espírito de Deus, há uma brisa suave, há um vento suave, há uma atmosfera maravilhosa. Amém. Aleluia. E de repente aquele vento começou a soprar ali. E eles se arrepiaram, porque aquele irmão não tem como você não se emocionar quando o Espírito Santo desce. É verdade. É claro que somente a emoção não traz, mas o Espírito Santo traz emoção. Uns pulam, uns gritam, uns rolam no chão, uns choram. É verdade. Mas o importante é receber esse Espírito, porque é esse Espírito que nos coloca no corpo de Cristo. Amém. Aleluia! Aleluia. E aquele vento impetuoso entrou, e eles olharam e viram ali línguas de fogo. E elas foram repartidas conforme todas as pessoas que estivessem ali. E se tivesse 1000 pessoas, teria dividido em 1000 pedaços. Aleluia. E elas entraram aonde? Em cada crente. Aleluia! Ali Deus posicionou aqueles 120 ou quase 120 que sabiam que estavam ali. Ele posicionou aquelas pessoas. Aí não era mais o homem Pedro, não era mais o homem João, não era mais as pessoas congregando somente, não. Eles estavam posicionados no corpo de Cristo, amados. Por isso que eles puderam passar naquelas regiões e pregar o Evangelho e dar realmente aquilo que eles não falavam, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, teu profeta. Ali era o poder de Deus. Aleluia! Aleluia. Então, como que entra no corpo de Cristo? Através de um Espírito. Amém, Senhor. É ser batizado. E como que se adquire esse Espírito? É buscando Ele. Nunca você vai receber o Espírito Santo de boca fechada. Mas que diz a Bíblia? Os que me buscam de todo o coração, me acharão. Diz a Bíblia. Aleluia! Então aquele que busca a Deus, aquele que clama a Deus, aquele que realmente busca o Espírito Santo, ele vai dar. Amém. Você crê nisso? Amém. Então por um Espírito somos todos batizados num corpo, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Quem? Quem é esse todos? É quem realmente passou da morte para a vida. Aleluia. Essa igreja efesiana, essa igreja que realmente sabe que você não é daqui desta terra. O teu negócio não é olhar para as coisas terrenas. Se você está em Cristo posicionado, o teu olhar está mais alto, está nas coisas de cima. Aleluia. As coisas terrenas não vão te chamar mais muita atenção, embora que chama, porque precisamos ainda, vivemos aqui. E como eu dizia, São João 17, né? Jesus orando, ele fala assim, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre do mal. Aleluia! Por quê? Porque Paulo falou assim, eu vivendo já sabendo que eu vivo, ele tinha certeza de salvação, ele falou, eu posso ir, eu posso partir. E ficaria muito bom para mim já partir.
Mas se ainda eu sou útil para a obra de Deus aqui na terra, que eu permaneça aqui. Amém? Amém. Então, por isso que nós não somos tirados aqui da terra ainda, porque temos um propósito, um objetivo. Qual é o propósito? É que nós, como corpo de Cristo, possamos alcançar mais alguém ali. Amém? Amém. O Morna fala aqui, ó, na mensagem adoção, num certo parágrafo que eu quero achar aqui, ó. Só um momentinho que eu vou achar um parágrafo aqui que o Morna fala justamente nisso aqui. Aleluia. Porque o posicionamento, não vai dar tempo de entrar hoje ainda, mas ele vai um pouco além. O posicionamento, como o Morna fala, aquela adoção, é quando o cristão ele recebe realmente a vida de Deus nele, aonde ele consegue ser posicionado a um lugar mais alto, a um lugar mais sublime, aonde a tua palavra não é realmente só a tua palavra humana mais, mas é a palavra de Deus em você. Amém. Ele fala aqui algo maravilhoso nessa mensagem, ele fala assim, quando você recebe essa adoção, você tem Cristo como Abraão teve, ele foi realmente selado no reino de Deus. Ele fala assim, ó, no 51, depois que a igreja toma sua posição, qual posição é essa? De saber que eu sou membro do corpo de Cristo, não é da igreja mais. Dizer, não, você não está mais atenção somente, eu vou na igreja porque se eu não for, vão sentir falta de mim, e vão vir atrás de mim, e eu não quero ser incomodado, eu vou lá e tal. Não, isso não quer dizer. Não, você tem que vir porque você recebe o corpo de Cristo, amém? Amém. Ouvir a igreja para você já é realmente somente uma coisa que acompanha a tua posição. Então, quando a igreja toma a sua posição, somos chamados para a adoção de filhos através do Espírito Santo. Então, a adoção de filhos é algo mais. Amém. É um patamar mais alto ainda. É aquilo que Adão tinha, irmãos. Ele tinha poder para fazer as coisas acontecerem aqui no mundo. Porque se nós lemos aqui em Efésios, você vai ver que há algo tão maravilhoso aqui que Paulo fala. Mas eu quero terminar aqui. Quando cada homem toma a sua posição, o que Deus lhe tem chamado para fazer. Aí você pensa, o que Deus tem me feito fazer? Qual é o meu chamado? O que eu sou chamado para fazer aqui? Somente para fazer presença na igreja? Eu creio que não. Não, há alguma coisa a mais para mim fazer. Amém. Né? Quer dizer, o corpo está ligado através dos membros e cada um tem que desempenhar a sua função. Amém. E a Bíblia fala dos dons, uns que oram, uns que expulsam demônios, uns que fazem milagres, outros que operam maravilhas. Né? Você vai ver que uma Morna fala que Tiago orava e Pedro expulsava demônios, pregava a palavra. Veja que um depende do outro. Amém. Quer dizer, há vários dons na igreja. Só que não é porque um tem um dom, ele é mais que o outro. Não, ele é igualzinho. Por quê? Porque é um corpo só. Amém. Amém? Amém. Você vai ver que é natural. Quando aquele jogador ele faz o gol, quem que fez o gol? Foi o pé dele, né? Pô. Mas quem que recebe todas aquelas bênçãos que é através daquele gol que ele fez? O seu salário vem, ele veste a roupa boa. Todo o corpo é glorificado naquilo. Mas quem fez o gol foi o pé. Mas quando o corpo recebe o benefício daquilo, explicando naturalmente, assim é quando o irmão Beto é beneficiado, o irmão Beto faz um gol, assim dizer, todo o corpo é beneficiado por aquilo, aleluia! Então há dons na igreja, e a irmãzinha pensa assim, mas eu não faço nada, eu não sou chamado para nada, eu sou apenas uma irmãzinha. Aí vai o irmão Beto e fala assim, ó, quem sustenta as minhas campanhas são duas irmãzinhas que oram por as campanhas. É verdade. Aleluia! Aleluia. Veja qual é o potencial do corpo de Cristo aqui na terra. Você é um membro em particular. Glória a Deus. Você é um tesouro em particular para Deus, irmão. Aleluia! Então você é posicionado, irmão Brana. Veja, o que Deus lhe tem chamado para fazer. E aí você sabe o que ele fez, o que ele chamou você. Abraão sabia. Porque quando Abraão viu que o seu sobrinho Ló tinha sido raptado por aqueles reis, ele ficou de braço cruzado? Ele chamou os servos, todos que estavam criados em casa ali, disse, ó, pegue o que tiver de ferramenta aí, de arma, vamos buscar Ló.
Não tinha armas poderosas, não, tinha facões enferrujados, enxadas. Ele pegou tudo aquilo, os seus servos, e fica de 300 servos, né? E foi atrás do seu sobrinho, irmão, irmã. Quando você reconhece a tua posição, não importa quantos demônios do inferno estão fazendo frente contra a tua família, contra você, você vai desafiar aquilo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você dobra o teu joelho, você ora, e o que diz o profeta que acontece? Ele fala, quando o menor do corpo de Cristo, assim é o minguinho, ele dobra o joelho, o inferno todo estremece. Aleluia. Aleluia! Então você não é menos e nem mais. Eu não sou menos e nem mais. Nós somos todos iguais na presença de Deus. Cada um na sua função, cada um no seu lugar. Amém. Aí o corpo vai trabalhar, o corpo vai fazer, vai acontecer aquilo. Então você se põe de pé no fim do caminho, indo atrás dos perdidos. Amém. Aleluia! Aleluia. Aí eu estava lendo a mensagem Dia das Mães, aonde o profeta diz, as mães não serão completas ali sem sua família. Então o que fazer agora? É buscar, é orar, é clamar, é jejuar, é dizer, Senhor, eu não aceito, eu preciso, eu quero ver meus familiares junto comigo. Porque muitos pegam isso e pensam, não, a Morna falou que as mães não serão completas no céu, então não importa aonde vão lá, vai ter vai acertar lá. Não. Tem que acertar aqui na terra, né? E quem que buscou Ló? Foi Abraão. E quem que vai buscar os queridos? É nós, através da oração, sabe? E tem horas, irmãos, que não adianta falar nada. Tem horas que eles conhecem, eles sabem o que foi ensinado já. Mas como se ganha isso do diabo? É na oração, é na fé. Aleluia! Amém. Porque às vezes muito falar torna-se enfado. E muitas pessoas perdem porque são demais de faladores, né? Mas você e eu como cristãos, nós sabemos que nós temos alguém, um sumo sacerdote, aleluia, que se compadece das nossas fraquezas. Amém. Ele vai ouvir a tua oração e na hora certa ele vai trabalhar. Ele vai fazer alguma coisa para mexer nas bases daquela família, daquele homem, daquela mulher. Deus tem muitas formas de trabalhar, irmão. Deus é ilimitado, amém? Você crê nisso? Amém. Então quando você toma a tua posição, então você começa a pensar como Abraão pensou. Eu vou ir atrás dos perdidos. Como? Sim, falando no amor de Deus, levando um folheto, mas orando também, buscando por aquela pessoa, clamando diante de Deus. Então veja, a igreja efesiana, vou mais de 10 minutinhos aqui, mais de 10 minutinhos eu termino aqui, vou tentar concluir. Então Paulo ele conseguiu falar algo mais além do que somente falar coisas naturais. Ele fala em coisas espirituais. Ele elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, quer dizer, em amor. E nos predestinou para quê? Para filhos de adoção. Então qual que é a tua finalidade? É que Deus quer te colocar como filho de adoção. O que é isso? Adoção. Aí Morna fala, Deus, o apóstolo Paulo, ele pregou essa doutrina porque ele olhava para o Antigo Testamento e via como um tipo lá. Aquele homem, ele tinha como que um reino. Cada israelita recebia uma porção de terra e aquelas terras eram o seu reino. E ele tinha seus servos, tinha seus filhos. E aí aos Gálatas, capítulo 4, Paulo fala aqui sobre isso. Gálatas 4, ele fala assim, sobre essa questão de adoção. Ele fala assim, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. E você vê muitas vezes pessoas que ainda são meninos espirituais. Ele não reconheceu a sua posição ainda, mas ele é filho, ele nasceu em casa, ele foi batizado, ele está no processo, né, do novo nascimento. Então, o menino que nascia naquele reino do seu pai, ele não diferia de servo enquanto ele era menino. Por quê? Porque a palavra dele não tinha resultado nenhum. Ele não podia mandar em nada, ele era um menino. Ele não podia ordenar nada, ele era menino. Mas então o que acontecia?
mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então o pai, ele sabia que aquele menino tinha que crescer, tinha que amadurecer, tinha que ser posicionado. Veja, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Irmão, enquanto a pessoa, ela não conseguiu passar ainda, sabe, daquele rudimento, ela não conseguiu passar, aquela mulher, aquela irmã, ela não conseguiu subir a lei, né, do corte de cabelo, da saia curta, né, de uso de joias, de pintura. Ela está ainda como um menino espiritual. Porque ela está no primeiro rudimento ainda. Ela tem que ouvir os primeiros rudimentos. É como que aquele professor pegava o menino e começava a ensinar ele o beabá, né? Por isso o profeta fala assim: como que eu vou ensinar para vocês álgebra se não sabem ainda o ABC? Né? O que é álgebra? É um conhecimento mais elevado, é algo mais, né, mais profundo, é um ensinamento que já começa lá a partir da oitava série, assim dizer, né? Segundo grau. Meu Deus, como que vai ensinar o segundo grau para alguém que está na primeira série ainda? Então, há uma diferença muito grande, e tem pessoas que elas pensam que não se pode mais pregar rudimento, e tem pessoas que pensam que só tem que pregar rudimento. Se o pastor vem e não prega ainda sobre corte de cabelo, se não dá uma doutrinada, tá bom. Gente, a Bíblia é completa. Aleluia. Uma hora Deus pode inspirar e o pregador vem e fala porque alguém está precisando ouvir rudimentos, mas chega, a igreja está precisando ouvir sobre as coisas celestiais, a carta de Efésios. Então Deus vem e inspira para quem está posicionado a ouvir coisas maravilhosas. Amém. E nós temos que crescer, não é isso? Amém. Então veja, os meninos ainda estavam ali sob tutores. E o que é o tutor? É um professor. Agora veja o que acontece. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém. E o que era a adoção de filhos? Era quando então o David cresceu. O David era um rapaz. Ele aprendeu. Ele ouviu o tutor, ele ouviu o professor. E o professor dizia: ó, teu pai faz assim isso aqui. Se ele for comprar uma terra, ele vai pichinchar, ele vai fazer assim, e ele vai comprar aquela terra. E ele ensinava tudo que o pai queria que ele aprendesse. Diz o profeta então, aquele menino, ele aprendia aquilo, ele era responsável, e o professor vinha e contava para o pai: ó, teu filho está aprendendo, teu filho está se esforçando, é um menino esforçado. E aí o Moura fala: o que é isso? O Espírito Santo é o nosso tutor aqui na terra. Aleluia. Deus deu o Espírito Santo para nos guiar aqui, né? Não é verdade? O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Amém. E Ele vos ensinará o que há de ser. E tem que saber, Ele vai ensinar a promessa de Jesus Cristo. Você pega aí São João capítulo 15 em diante, ele vai falando sobre isso. O 16 ele fala: ó, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. E Ele é o tutor, Ele que ensina nossas vidas aqui na terra. Então, quando chegava um momento e o menino estava pronto para ser adotado, mas não era filho já? Sim, era filho. Mas ele não tinha poder na sua palavra ainda. Mas quando chegava o momento da emancipação, de dar realmente poder para ele, e ele era responsável, então o pai fazia lá na praça pública, o pai levava ele, fazia uma cerimônia. E então adotava aquele filho, e diz assim, que colocava-se um manto no filho, e o pai dava poder para o filho. E a partir dali, o que o filho dissesse era ordem, né? Era o que tinha que ser feito. O que quer dizer para nós, irmãos? O poder da adoção é aquilo que Adão tinha lá no princípio. Eu vou encerrar com isso aqui. Eu não ia entrar, mas eu creio que Deus está dirigindo para nós entrarmos aqui e nos mostrar um pouquinho mais sobre isso aqui nessa noite, né? Veja aqui, vamos falar algo tão maravilhoso aqui sobre isso. Agora, veja. Agora, isso talvez pode te dar um choque mortal. Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Você sabia disso? Amém. Aleluia. Aleluia. Que os homens, filhos de Deus, são deuses amadores. Por quê? Porque são filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você é um pequeno Deus. É isso que Adão era aqui antes do pecado.
Então veja, quando sabiam disso, quando sabem que Jesus disse isso, a Bíblia disse, Jesus disse, não diz a vossa lei, ela mesma que vós sois deuses? E se você os chama de deuses, os quais são deuses, disse em Gênesis 2 que eles eram deuses porque eles tinham domínio total sobre o domínio do mundo. Então Adão tinha domínio total sobre o mundo. Isso é coisa tremenda. Por que eu vou falar nisso? Porque aqui em Efésios Paulo fala que ele nos deu uma herança. Nós somos feitos herança de Deus. E Deus nos deu uma herança. Que herança é essa? É isso aqui, ó. Veja, Adão tinha domínio sobre tudo, todo mundo. Ele deu domínio sobre todas as coisas. Agora, ele perdeu sua deidade, ele perdeu seu filho, ele perdeu seu domínio. E Satanás o tomou quando? Quando o pecado entrou. O que Adão fazia? Adão ele dominava. Aqui na terra, o que estava sobre a terra, nos mares, as aves, tudo Adão dominava. A palavra de Adão aqui na terra era lei. Se ele falasse, eu não quero esse abacateiro aqui, eu quero lá, acontecia, era um poder, porque, irmão, a palavra de Deus é a semente original, ela tem o poder de fazer coisas acontecer. Glória a Deus. É um poder de transformar. Que poder é esse, irmão? Ele transformou a terra que era sem forma e vazia, e um mundo maravilhoso como esse. Aleluia. E o poder de Deus, ele deu para Adão. E Adão ele perdeu com o pecado, porque ele teve que resgatar a sua esposa, né? E deu domínio sobre todas as coisas, ele perdeu sua deidade. Mas glórias, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Amém. Os quais voltarão e tomarão isto. Aleluia! Irmão, a promessa para nós é maravilhosa. Cada um que está aqui vai chegar um momento que a tua palavra será lei, a tua palavra será uma ordem. Amém. Aleluia! Aleluia. É algo maravilhoso, é algo glorioso. Não pode ser criança para fazer isso. Tem que chegar à maturidade. Amém. Posicionados em Cristo Jesus, vendo as coisas de uma maneira adulta já. Que coisa, isso seria muito glorioso. Esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus sair, aleluia, e tomar cada poder que Satanás possui dele. Irmão, a noiva, ela fará algo tão maravilhoso aqui, que Satanás não terá como, ele vai perder o seu poder na vida de pessoas. Não foi aquilo que aconteceu com os filhos da irmã Hati? Ele estava dominando eles, o poder do diabo estava sobre eles, incredulidade. Não criam na palavra, zombando no profeta, zombando na palavra de Deus. Mas chega um momento em que o diabo perde esse poder, porque há um poder maior de Deus que manifesta. E aí a irmã Hati lá lavando a louça, fazendo as coisas e ouvindo a palavra. Por isso, irmão, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está aqui no ponto de ônibus, aleluia, falando, o ônibus vai passar, você vai entrar. Por isso que você tem que vir à igreja, ouvir a palavra, estar em casa, em comunhão com Deus. Aleluia. Esse poder virá e tirará o poder do diabo. Sim, Senhor. Veja, esse poder pertence a nós. Amém. Para filhos posicionados. Aí o profeta ele faz um quadro aqui maravilhoso. Ele diz assim, é o Logos que saiu de Deus. Isto é verdade. Aquele era o Filho de Deus. Então ele fez o homem um pequeno Deus. Ele disse, se eles chamaram aqueles aos quais a palavra de Deus veio, aos profetas, se eles chamaram deuses para quem veio a palavra de Deus. E Deus disse assim a ele mesmo, que eles são deuses. Ele disse, Moisés, eu te fiz um Deus e fiz a Arão seu profeta. Amém? Eu sei que estou agindo como um velho religioso, diz o profeta. Aleluia. Mas não sou, os seus olhos podem se abrir para ver essas coisas, correto? Ele fez o homem um Deus em seu domínio, e o seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa. Ele tem controle disso. Aleluia. Amém. Irmãos, é maravilhoso isso aqui. Porque quando esse poder da palavra falada vier, a adoção é algo tão poderoso.
aqueles filhos da irmã Rach, isso que me deixa pensando sobre isso, porque Deus deu um livre-arbítrio para cada um, mas naquela experiência lá, Deus nem deu bola para o livre-arbítrio. Aleluia. Glória a Deus. Ali o livre-arbítrio não funcionou. Por quê? Porque havia uma eleição e havia um aprisionamento do diabo, e Deus tirou o espírito da incredulidade do diabo deles. E quando eles se viram, estavam prostrados na frente do irmão Brana, pedindo perdão, chorando e se arrependendo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu creio que esse é o maior poder que a noiva tem que ter para trazer as pessoas incrédulas, pessoas amarradas pelo diabo. E quem que vai fazer isso? É a noiva. Amém. Porque não foi o profeta que fez. Quem moveu aquele poder naquele momento foi a irmã Rach. É verdade. Quem tem que mover esse poder somos nós, Amém. crendo nesta palavra. E aí o profeta diz aqui na mensagem, a posição do crente em Cristo. Se coloque de pé nesse momento aqui, eu vou encerrar, porque já falei que ia encerrar. Mas uma hora fala assim, ó, algo tão maravilhoso aqui. A posição de um crente em Cristo, isso é tão bom. Ele fala assim, ó, agora, no 102, a sua igreja, ou em sua igreja, vocês que estão assentados e posicionados nos lugares celestiais. Então, há uma grande preocupação que tem que estar em nós, de não estarmos somente no banco da igreja, na cadeira da igreja. Temos que buscar a Deus para irmos para Cristo Jesus. Estamos em Cristo. Então, quando você está posicionado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o que acontece? Sejam humildes, irmãos. Aleluia. Esse é um segredo que Deus quer de nós. Nos mantermos humildes. Aleluia. Sejam humildes, irmãos. Algum dia o Espírito Santo vai falar contigo. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Isso é tremendo aqui, ó. Te chamará, vai falar contigo, e te chamará para um lado em algum lugar, em uma pequena cabana, ou na colina, ou no banheiro, em algum lugar, e ali te ungirá para um certo serviço, ou fará uma certa coisa. Agora, não será a imposição de mãos dos presbíteros ou anciãos, será a imposição do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É diferente, irmão, é diferente. É Deus colocando a mão sobre você, é Deus te posicionando, é Deus te adotando. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Ele mesmo, para pôr em você um novo ministério, um manto novo, e estabelecê-lo como exemplo, e todos os demônios atormentadores nunca mais irão te incomodar. Amém. Aleluia! Deus conceda, meus irmãos, que cada um de vós receba esta bênção. Amém. Aleluia! Aleluia. Irmão, quando aquele filho era posicionado, adotado, não tinha mais, o servo tinha que obedecer ele. É verdade. O que ele falava era lei, porque o pai confiava nele. Diz o profeta aqui na mensagem Adoção, parte 4, Deus conhecia, ele confiava em Jó, a ponto que ele pôde dar aquele teste para Jó. E Deus quer confiar em mim e quer confiar em você. Amém. E esse poder virá para alguém que esteja posicionado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Ele quer te adotar, ele quer dar um poder, a palavra falada vai vir sobre você. Amém. Amém? Amém. Então, posicionados em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. É buscar isso. É dizer, Senhor, me ajuda, eu quero estar nesse lugar. Né? Eu não quero ser um mero membro de igreja, eu quero estar em Cristo Jesus. A nossa oração tem que ser, Senhor, me batiza com o Teu Espírito Santo. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Feche os olhos então, vamos orar nesse momento. Porque há um poder. Há um poder que irá realmente nos fazer realmente passar as dificuldades, os problemas e nos colocará nessa posição. Oração por Odete, né? Senhora com problemas de saúde. A fé tem que pulsar em nossos corações. Maria está pedindo oração por sua irmã Maria José, de cirurgia nos olhos, e por seu filho Tiago, por libertação. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, a Tua palavra foi pregada, Senhor,
E eu quero receber esse poder na minha vida, Senhor. Eu quero vencer as minhas dificuldades, os meus pesares, ó Pai. Ó Deus querido, eu quero estar estabelecido em Cristo, meu Deus. Eu quero estar posicionado. Eu quero reconhecer a minha chamada. Eu quero reconhecer o que o Senhor quer na minha vida, como filho do Senhor, posicionado em Teu corpo, ó Pai. Ó Deus, aqui esses pedidos de oração nesta hora que vieram, pessoas enfermas, pessoas que estão precisando de libertação. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal dessas vidas agora e declaramos a bênção, a libertação, a cura, meu Pai. E além de tudo, ó Deus, a cura da alma, Senhor, o chamado do Senhor para a salvação das almas, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o maior milagre, Senhor, é alguém se converter, é alguém ir para Cristo Jesus, é alguém alcançar esta graça, meu Pai. Deus, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Ó Deus, o melhor do meu entendimento, que o Senhor possa completar nas nossas vidas, ó Pai, que possamos meditar na Tua palavra, que possamos meditar realmente dia e noite, meu Pai. Nos ajuda a nos posicionar, nos ajuda a nos colocar realmente aonde o Senhor deseja, Pai. É a minha oração por esses irmãos aqui em São João Batista, Pai. Dê a eles graça, dê a eles sabedoria e dê a eles mais e mais do Teu Espírito Santo, meu Pai. É a minha oração nesta noite, que o Senhor complete esta palavra em cada coração, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, nós queremos a Tua proteção, Senhor, quando vamos voltar para o lar, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê um espírito voluntário, Senhor. Como ouvimos, ó Deus, a Tua palavra na semana passada pelo pastor, que, ó Deus, o Senhor nos dê um espírito voluntário para as coisas de Deus, que possamos ser voluntários para a oração, voluntários para, ó Deus, estarmos naquilo que o Senhor deseja, Senhor, no Teu reino, fazendo algo que possa manifestar essa eleição, ó Pai, essa predestinação. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, nos dê um bom regresso ao nosso lar. Guarda na minha viagem de volta, Senhor. Pai, também oramos mais uma vez pelo irmão Adilson, Senhor, que está ali no hospital ainda. Deus, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que Te amam, Pai. Deus, completa aquela obra na vida deles, Pai. Nele, na sua esposa, na sua família. E que eles possam ver a grandeza da Tua palavra, Senhor. A grandeza dessa mensagem. Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles possam realmente ter vitória nesse momento. É a minha oração, Pai, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Então, que nos possa